Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é sobre os impactos ambientais. O tópico a ser abordado nessa aula é impactos ambientais. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender o que causam os impactos ambientais. Bem, pessoal, a aula de hoje é para a gente refletir sobre os impactos ambientais. Como a gente apontou na aula anterior, quanto mais a gente intensifica esse processo na nossa sociedade moderna, né, de uso dos recursos naturais e aumenta de uma maneira exorbitante o número de pessoas, né, sobre a terra e consumindo, né, e produzindo lixo, nós vamos perceber também que diferentes impactos podem surgir. Então aqui a gente tentou classificar alguns tipos para a gente abordar e ter uma reflexão sobre. O primeiro impacto que nós vamos pensar é o impacto da urbanização e industrialização sem planejamento. Então, veja, quando a gente fala de urbanização e industrialização, a gente tem que lembrar que eles são processos casados e são frutos da nossa época também, porque quando você tem indústria, as pessoas do campo começam a ir para as cidades, né, e as cidades começam a crescer. Mas isso não seria um problema em si. É um problema se ele é feito de uma maneira desordenada, sem planejamento. E se a gente for pensar nas cidades brasileiras, a maioria dos casos é desse tipo, ou seja, cidades que vão crescer sem uma estruturação. Um dos impactos que a gente pode pensar nesse processo é a questão da coleta e da rede de esgoto. Aqui a gente tem um gráfico, certo? Que a gente mostra o saneamento básico, né? A evolução do saneamento básico do Brasil nos últimos anos. Mas vamos perceber, né? Essa primeira linha representa a população que tem água tratada no Brasil. É um pouco acima de 80%. Veja, ter água tratada nesse país com uma diversidade, né, e uma vastidão hidrográfica que inveja os olhos do mundo todo. Então, de 2011 para 2016, nada mudou. Ou seja, uma coisa que a gente poderia investir fortemente e resolver esse problema. Se aqui a coisa já não está muito boa, quando a gente pensa na coleta de esgoto, aí então o negócio vai ladeira abaixo. Menos da metade da população brasileira em 2011 tinha coleta de esgoto. E esse é um índice que vem subindo, passou um pouco dos 50%, mas ainda é muito pouco. Ou seja, a gente está falando de saneamento básico. A gente não está falando de inventar o teletransporte. A gente está falando de uma coisa que deveria ser básica para todo mundo. E isso não foi resolvido. E dessas pessoas que têm essa coleta de esgoto, né? Se a gente for pensar quanto do esgoto é tratado, é menor ainda. Ou seja, em 2011 era um pouco abaixo de 40% e hoje já está sendo um número elevado, se aproximando dos 50%. Isso é um impacto ambiental, porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está falando só da floresta amazônica, não está falando só de um peixinho, de um golfinho, a gente está falando de esgoto a céu aberto, a gente está falando das doenças que vão acometer grande parte da população brasileira e que a prevenção sairia mais barato, né? Sem contar no termo da dignidade humana, que isso vem antes de tudo, né? Mas também sairia mais barato você prevenir do que você precisar tratar, né, as diversas doenças que são causadas. Então, as enchentes, tudo isso está relacionado com um modelo de urbanização e industrialização sem planejamento. Um outro fator de grande impacto ambiental é a mineração, né? E há modelos e modelos de mineração, assim como há modelos de urbanização e industrialização, né? Então, não existe um tipo apenas de mineração. A gente vai ver que o modelo colocado no Brasil, nós vamos ter uma aula só para tratar sobre isso, porque após Mariana, após Brumadinho, quer dizer, e nada acontece, nada se resolve, é um tema que a gente precisa se debruçar, mas nós temos que entender que a regra no Brasil é o seguinte: qual que é o modelo mais barato? Então, esse é o tipo da mineração, é a que mais ofende e agride a natureza e, consequentemente, a população ao seu redor, e a que mais pode causar danos irreparáveis, como foi o caso de Mariana, como foi o caso de Brumadinho, certo?
Mas a gente não vai entrar nos detalhes agora porque nós vamos ter uma aula específica sobre essa temática. Um outro tópico para a gente pensar aqui é a agropecuária. Porque, e veja, quando a gente coloca que algo é um problema, né, que tem um impacto ambiental, não significa para a gente falar assim, olha, não vamos mais ter indústria, não vamos mais ter cidade, vamos parar de ter mineração para ter ferro, para ter tudo, e vamos voltar a viver como se a gente vivesse num estado de natureza. Não é isso. É a gente pensar que é possível a gente conviver, a gente ter progressos tecnológicos, mas de uma maneira equilibrada. Isso que a gestão ambiental ela vai se propor. Se a gente pega a agropecuária e a gente for pensar a questão do uso da água, isso aqui é um dado mundial, né? O uso da água potável que nós temos, 70% dela é destinada para a agropecuária, ou seja, né, para irrigar campos, para os grandes pastos de gado, né, também para esses animais se hidratarem. 22% desse uso da água é da indústria e apenas 8% é uso doméstico. Então, quando a gente vê certas campanhas assim, fecha a sua torneira, né, reduz o tempo no chuveiro, é importante? É importante. Só que não é o essencial, não é o estrutural. Então, por exemplo, se a gente pega estados brasileiros que hoje já estão sem água, né, ou com crise hídrica, a gente tem que pensar também por que não se investe em tecnologia para a gente reduzir esse gasto com água. Ou seja, para a gente não ter essa crise hídrica. Mas isso é investimento, né? É a questão de prioridade dos governos. E quem acaba pagando por isso é a população. Um outro tópico para a gente pensar é a questão da extração de petróleo, né? Tem diversas maneiras de se proceder à extração de petróleo e depende do local onde esse petróleo está. No caso brasileiro, a gente tem bacias que não estão no continente. Então, é preciso montar nas regiões marítimas todo um maquinário para a extração de petróleo. Tem como a gente viver sem petróleo hoje em dia? Não, né? Porque a gente produz camiseta com petróleo, a gente produz tapué para deixar em casa, né? A energia dos automóveis, tudo isso depende do petróleo. Mas tem que tomar muito cuidado com os impactos, por exemplo, que uma derrama de petróleo no oceano pode causar. Veja, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma imagem e ele tem um impacto muito pesado, porque como ele é menos denso, né, o óleo é menos denso do que a água, ele vai formar uma camada sobre toda essa região que vai atrapalhar o processo de recepção, por exemplo, da luz solar, né, da absorção de oxigênio. Então, diversos fatores negativos podem decorrer daí, né? Da extração do petróleo feita de uma maneira desordenada. Fora que também o uso abusivo de derivados do petróleo pode trazer impactos também, como a gente vê na questão do aquecimento global. Um outro ponto que a gente pode destacar é a questão dos desmatamentos e das queimadas. Veja, se eu tenho toda uma área coberta, né, com uma floresta equatorial, né, a floresta amazônica muito alta, é fácil para eu produzir em larga escala ali? Não é, né? Para eu fazer agropecuária ali em larga escala? Então, o que vai acontecer, o que vem acontecendo no Brasil? É a chamada fronteira agrícola. O que é a fronteira agrícola? Fronteira agrícola é esse espaço de embate entre os agricultores que vêm da região centro-oeste e se deparam com a floresta amazônica. Então precisa ter uma derrubada, e essa derrubada, né, às vezes é só para abrir campo e outras os madeireiros também para vender essa madeira de boa qualidade.
e aí você tem esse processo de diminuição da floresta amazônica. Aqui, como a gente apontou no mapa, a gente pode ver essa região alaranjada, é a região onde hoje está a fronteira agrícola, quer dizer, onde a agropecuária tem entrado na floresta amazônica. E a questão das queimadas também é uma prática comum, por exemplo, em canaviais, né, isso, feitas escondidas à noite, para você limpar o terreno e poder plantar depois. E um último tópico aqui para a gente pensar, que também é interessante, que quando a gente pensa em impacto ambiental a gente deixa meio de lado, escamoteado, que é a ideia da poluição sonora e da poluição visual. Você já pensou os impactos que tem para as pessoas que moram nas grandes cidades? De você ter essa luminosidade, essa poluição visual a todo momento, é informação aqui e ali, a pessoa chega em casa, fecha o olho e a cabeça ainda continua assim. Porque isso agride a nossa sensibilidade, não a sensibilidade de falar, ai meu Deus, né, tadinho, estou muito emocionado, não é isso. É que o nosso corpo não é preparado para receber tanto estímulo, então quando chega em casa dá um choque. Para a gente pensar como não é só com a gente, vamos pensar a questão, né, que está nessa manchete aqui. Barulho em São Paulo faz sabiás passarem a cantar de madrugada. Biólogo mapeou a hora em que os sabiás cantam em diversas partes do país. Confusão das cidades grandes fazem o animal mudar a rotina. Veja, o que acontece? O sabiá laranjeira, que é um animal típico, né, um passarinho típico de diversas cidades brasileiras, ele tem um tipo de canto para acasalamento que, digamos que ele não chega muito longe, né? Uma coisa de 30 metros. E quando ele começa a cantar de dia para tentar procurar uma parceira para reproduzir, com aquela barulheira, é carro, é buzina, ele não consegue ter uma parceira. O que acontece então? Ele vai cantar na madrugada. Por quê? Porque na madrugada você tem uma possibilidade, né, pelo menos de silêncio, que é o momento que eles vão poder então buscar as parceiras para se acasalar. Mas veja, aqui é um exemplo no recorte do passarinho. Se a gente pensar, né, os impactos que essa poluição sonora também implica no ser humano, eles são enormes. Então, o impacto ambiental ele vai acontecer tanto nos animais, né, quanto toda a flora, né, no curso dos rios também, e no ser humano. Então, falar de impacto ambiental, falar de meio ambiente é falar de cidade, né, é falar de esgoto, é falar da poluição do ar. Né? Então, não é que o impacto ambiental, como é que estão os peixinhos nas cadeias de coral? Não, não é só isso. Então, a gente está dentro desse processo. Isso que a gestão ambiental também quer destacar. Beleza, gente? Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre impactos ambientais. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima aula.